Quando o céu se cala, você já rezou com raiva? Não com fé, nem com esperança, mas com raiva, com os punhos cerrados, com os dentes trincados, perguntando para o nada: onde você estava quando tudo deu errado? Essa é a oração que ninguém ensina, mas que todo mundo cedo ou tarde faz. A mãe que vê o filho morrer sem sentido, o homem que perde tudo sem aviso, a mulher traída pela própria saúde, aos 30 e poucos, com filhos pequenos, a criança que cresce num lar sem amor e depois ouve, aos domingos, que Deus é pai. Se ele é pai, então onde ele estava? Essa pergunta não é nova, ela é o sussurro que atravessa milênios. Epicuro já provocava: se Deus quer impedir o mal, mas não pode, então ele é fraco. Se pode, mas não quer, então ele é cruel. E se pode e quer, por que o mal ainda existe? A resposta mais comum é: porque há um propósito, porque Deus age em silêncio. Mas quem já passou pelo desespero sabe, o silêncio de Deus não conforta, ele destrói. É no vazio que nascem os gritos, é na ausência que se forja o abandono. E é aí que a fé muitas vezes vira cinza. Quando o mundo desmorona, a razão exige uma explicação. A dor cobra um culpado. E Deus, mesmo ausente, vira o réu. Talvez você conheça essa sensação de entrar num quarto escuro, procurar por algo sagrado e encontrar só eco. É como se suas perguntas fossem jogadas num poço sem fundo. Por que comigo? Por que agora? Por que assim? C.S. Lewis, o grande defensor da fé cristã, escreveu O Problema do Sofrimento tentando dar sentido à dor, mas depois perdeu a esposa e escreveu algo diferente. Vá até Deus quando sua necessidade é desesperadora. E tudo o que você encontrará é uma porta batida na sua cara e o som de trancas sendo fechadas do outro lado. Esse é o Deus real, não o da vitrine das igrejas, mas o que parece se esconder justamente quando mais precisamos dele. E no vazio deixado por ele, surgem vozes. Nietzsche grita: Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Camus ri da tragédia. Diz que o mundo é absurdo e que buscar sentido é o erro. Cioran, já mais velho, não ri nem grita, só sussurra. Não é a dor que me assusta, é a lucidez. Porque a lucidez arranca a venda dos olhos, mostra que talvez não exista plano, talvez não exista justiça, talvez o sofrimento seja só o preço de estar vivo. E aqui está o que mais dói. Essa possibilidade assombra até os que acreditam. Afinal, o que é pior? A ausência de Deus ou a presença de um Deus que permite o sofrimento? Essa é a ferida que nunca cicatriza. E é aí que mora a promessa desse vídeo. Vamos juntos encarar o que ninguém quer enfrentar, que talvez a dor não seja uma exceção, mas a regra, e que o silêncio de Deus pode revelar mais sobre nós do que sobre ele. Não espere consolo fácil, não espere redenção no primeiro ato, mas se você já sentiu essa dor, essa ausência, essa angústia, essa dúvida que corrói por dentro, então talvez esse vídeo seja para você. Porque enquanto muita gente finge que tem todas as respostas, a gente vai fazer o oposto. Vamos ter a coragem de perguntar, de sentir, de não fugir. Se isso te toca de alguma forma, comenta aqui embaixo. Quando foi que você sentiu que Deus estava longe? Ou que ele nunca esteve? Esse é só o começo. Quando a fé morre e o sentido some. Você já se perguntou o que resta? Quando a fé morre, não falo da dúvida comum, falo da ruptura. Aquele momento em que você percebe que não acredita mais e que talvez nunca acreditou de verdade. No começo, parece liberdade. Você tira o peso das promessas quebradas, das orações sem resposta, dos mandamentos que te deixavam com medo. É como sair de uma cela, mas logo depois, percebe que também saiu da casa, da proteção, do chão, e então vem o vazio. C.S. Lewis acreditava que o sofrimento era o megafone de Deus, que ele nos grita através da dor. Mas o que acontece quando você escuta o grito e mesmo assim não sente ninguém lá? É aí que entra Camus. Ele dizia que o mundo é absurdo, que a vida não tem sentido e que buscar sentido é o grande erro. Segundo ele, a verdadeira coragem é acordar todos os dias sabendo que nada tem propósito e mesmo assim continuar. Sísifo, empurrando a pedra, sabendo que ela vai cair, e mesmo assim
empurrando de novo. Mas sejamos honestos, isso não conforta, porque por mais que a razão aceite o absurdo, o coração grita por um motivo. Você pode dizer que não precisa de Deus, mas quando a tragédia bate, de verdade, lá no fundo, ainda é para Ele que seus olhos se voltam. Nem que seja para xingar, nem que seja para acusar. É como se estivéssemos todos presos num jogo cruel. Queremos um sentido, mas não conseguimos prová-lo. Precisamos de um Deus, mas não conseguimos vê-lo. E sem ele, tudo vira pedra. Nietzsche sabia disso. Mas ao contrário de Camus, ele foi mais fundo. Ele não só declarou que Deus estava morto, ele entendeu o que isso custaria. Porque se não há Deus, então não há bem. Nem mal, nem certo, nem errado. Só vontade, só poder, só caos. E nesse caos, quem sofre não é o forte, é o sensível, é o justo. É o que ainda tenta fazer o bem, mesmo sem recompensa. Nietzsche via nisso uma oportunidade, a chance de criarmos nossos próprios valores, de superarmos a moral herdada. Mas Cioran já não via esperança alguma. Para ele, Deus era uma ideia bonita, mas falida. E o mundo sem ele não era um lugar de liberdade, era um pesadelo. Sou um apóstata do absoluto, ele escreveu. Mas ainda acordo à noite, implorando por ele. É esse o ponto. Mesmo quando perdemos a fé, o desejo por algo maior continua. Mesmo quando dizemos que Deus não existe, algo dentro de nós continua gritando por ele. E isso revela uma ferida mais profunda. Talvez o sofrimento não seja só físico ou emocional. Talvez ele seja existencial. É a dor de estar solto no universo, sem mapa, sem propósito, sem alguém lá em cima que olhe por nós. E se Deus está calado, e se a razão não dá respostas, o que resta? Essa é a hora em que muitos quebram, ou se anestesiam, ou mergulham em qualquer coisa que os distraia: religião, vício, rotina, ruído. Mas há um terceiro caminho. Um caminho que não traz alívio imediato, mas pode trazer algo ainda mais raro: lucidez. A lucidez de olhar para o sofrimento, para a ausência, para a morte de Deus, e ainda assim continuar. Não por recompensa, não por medo, mas por escolha. Escolher continuar empurrando a pedra, escolher encontrar beleza no absurdo, escolher amar, mesmo sabendo que tudo pode acabar a qualquer instante. Essa é a maior liberdade, e talvez o início de uma nova fé. Não a fé infantil, que espera milagres, mas a fé trágica, adulta, que sabe que a dor virá, e mesmo assim não se rende ao cinismo. Essa é a virada. Quando você percebe que talvez Deus não esteja onde você esperava, talvez ele não esteja acima, mas dentro, não como um ser que controla, mas como uma centelha que resiste, uma vontade que, mesmo esmagada, ainda insiste em existir. Na próxima e última parte, vamos encarar a pergunta mais brutal de todas. Se Deus existe, por que ele permite o sofrimento? E se não existe, como seguir em um mundo que sangra? A resposta, ou o abismo, nos espera. Até lá. Entre o grito e o silêncio. Se Deus existe, por que permite o sofrimento? E se ele não existe, como continuar em um mundo que sangra? Essas não são perguntas teóricas, são gritos, sufocados, de quem perdeu alguém que amava, de quem teve o corpo violado, a alma quebrada, a dignidade negada, de quem viu o mal vencer, impune, diante de um céu calado. Não é preciso viver muito para entender. A dor não é uma exceção, é o preço da existência. E quanto mais você ama, mais vulnerável você se torna, mais você pode perder. C.S. Lewis disse: amar é sempre ser ferido. Se você quer ter certeza de manter seu coração intacto, não o dê a ninguém, nem mesmo a Deus. Mas ele mesmo falhou nisso, porque no fim, mesmo tentando proteger seu coração com argumentos, ele ainda chorou como um menino. A lógica não venceu a dor, a fé também não. O que restou foi o vazio. E é nesse vazio que muita gente decide parar. Parar de crer, parar de perguntar, parar de sentir. Porque sentir dói. Crer exige coragem. Esperar é um risco. Mas existe algo estranho na alma humana. Algo que insiste, mesmo quando tudo parece perdido. Você já notou?
Mesmo quando dizemos que Deus está morto, ainda falamos dele. Mesmo quando afirmamos que tudo é absurdo, ainda buscamos sentido. Mesmo quando negamos, lá no fundo, ainda desejamos que exista algo além. Essa contradição não é um erro, é o retrato da nossa condição. Nietzsche chamou isso de vontade de poder. Camus chamou de revolta. Cioran chamou de vício de existir. Mas talvez isso tenha outro nome. Talvez isso seja o que restou de Deus em nós. Não um velho barbudo no céu. Não uma resposta mágica para tudo. Mas essa faísca que não se apaga, essa inquietação que não silencia, esse impulso de continuar, mesmo quando tudo desaba. Talvez Deus não seja a voz que responde, mas o silêncio que te obriga a seguir perguntando. E se for assim, então o sofrimento não é a prova da ausência de Deus, mas o espaço onde ele se revela, não como um escudo que nos poupa da dor, mas como uma presença muda que nos acompanha nela. Camus disse que a única questão filosófica realmente séria é o suicídio, mas escolheu continuar. Nietzsche, com toda a sua força, acabou mergulhado na loucura. Cioran passou a vida flertando com o fim, mas escreveu até o último dia. E Lewis, mesmo após perder tudo, continuou tentando crer. O que isso revela? Que a dor quebra, mas não cala. Que o sofrimento fere, mas também revela. E que, por mais escuro que seja o caminho, existe algo em nós que insiste em andar. Essa é a batalha entre fé e razão. Não é uma guerra onde um lado vence. É um conflito interno, eterno, entre o que sentimos e o que entendemos. Entre o que queremos crer e o que conseguimos aceitar. Talvez a resposta para o sofrimento nunca venha. Talvez ela nem exista. Mas talvez não seja sobre a resposta. Talvez seja sobre continuar a pergunta. Sobre manter o coração aberto mesmo diante do caos. Sobre não deixar que a dor roube o que ainda nos torna humanos. E se isso for fé, então talvez você ainda a tenha, mesmo que nunca tenha acreditado. Agora eu te pergunto, quando o mundo desmoronou, você seguiu? Se sim, como? Por quê? Por quem? Se esse vídeo te tocou em algum ponto fundo da alma, se alguma dessas palavras te descreveu, sem que você soubesse como dizer, deixa isso registrado nos comentários. Compartilhe a sua história, sua dor, sua pergunta, porque às vezes tudo o que a gente precisa para continuar é saber que não está perguntando sozinho.